Ok, vamos dar uma olhada nisso então. Hoje, a gente tem aqui um texto, a Lei 9.674, lá de 1998. Pode parecer meio formal, né? Lei e tal. É, à primeira vista. Mas ela define uma coisa bem concreta. Quem pode, de verdade, ser bibliotecário no Brasil? Quais são as regras do jogo, basicamente? Exatamente, a fonte é essa aí, a lei mesmo, o texto oficial. E a nossa ideia aqui é ir um pouco além do juridiquês, sabe? Entender o que ela significa na prática. Isso. Quem está habilitado, o que é indispensável para trabalhar legalmente, e se não seguir as regras, o que acontece. É tipo ver como a profissão é organizada pela lei. Perfeito. Vamos tentar decifrar o impacto real dessa lei para o dia a dia, para a carreira dos bibliotecários, sem complicar muito. O que a gente precisa saber sobre ela? Então, para começar, o ponto principal. Quem é que a lei diz que é bibliotecário? Imagino que não é só gostar de livro, né? Ah, com certeza não. Não basta ter a estante organizada em casa. A lei é bem específica. E como é? Olha, para poder usar o título e para atuar como bibliotecário, a pessoa precisa ter o diploma, mas não qualquer um. Tem que ser o de bacharel em biblioteconomia. Ah, curso superior mesmo. Isso, e um curso que seja reconhecido oficialmente aqui no Brasil, claro. É a base de tudo, a qualificação que a lei exige. Tá, e se a pessoa estudou fora? Fez a faculdade, sei lá, em Portugal, na Argentina? Então, o diploma estrangeiro até vale, mas não é automático. Precisa passar por um processo aqui no Brasil para revalidar esse diploma. Revalidar. Tem que seguir as regras do nosso sistema de educação para confirmar que aquela formação lá de fora equivale ao que se exige aqui dentro. É para garantir um nível parecido, sabe? Um padrão. Entendi. Para nivelar. Mas olha, a lei é de 98. E quem já trabalhava com isso antes? Talvez sem ter exatamente esse diploma. Como ficou essa situação? Foram simplesmente ignorados? Não. Houve uma preocupação com isso, sim. A lei levou em conta quem já estava na área, ela protegeu quem já tinha direitos por uma lei anterior, de 86. Ah, tinha outra antes? Tinha. E também quem já trabalhava comprovadamente antes de uma data lá em 1987 e que já estava inscrito nos conselhos regionais. Essa pessoa também pôde continuar. Certo. E teve até uma coisa interessante. Eles equipararam os nomes de diplomas mais antigos, tipo bibliotecário ou bacharel em biblioteconomia e documentação, para garantir que ninguém com formação equivalente ficasse de fora por causa do nome do curso ser um pouquinho diferente. Foi uma transição, né? Que bom, né? Pensaram nessas situações. Mas então, o ponto hoje é: quer entrar na profissão, o caminho é o bacharelado. E a lei não para só no título, certo? Ela também diz que só essas pessoas podem trabalhar como bibliotecário. Exatamente. Esse ponto é crucial. A lei é muito clara. O exercício da profissão, seja no governo, seja numa empresa privada, é exclusivo de quem tem esse bacharelado e está habilitado. Ou seja, Ou seja, não é só usar o nome bibliotecário que é restrito, é o trabalho em si, fazer as atividades de bibliotecário. Se alguém tentar fazer isso sem ter a qualificação, está indo contra a lei. entendi. Protege a prática mesmo. Ok, então o diploma de bacharel é a chave. Mas é só ter o diploma na mão e pronto? Já pode procurar emprego? Ou tem mais alguma burocracia? Tem mais um passo, sim. E é um passo, assim, fundamental. O registro profissional. Ah, o registro. Isso. A lei exige que o bacharel se inscreva no Conselho Regional de Biblioteconomia, o CRB, da região onde ele vai atuar. Sem ter esse registro, mesmo formado, a pessoa não pode exercer a profissão legalmente. É considerado o exercício ilegal. É o famoso número do conselho que a gente vê às vezes. E isso tem consequência no dia a dia, tipo, ter que colocar esse número em documentos. Tem, sim. A lei manda que o número do registro apareça em todos os documentos que o bibliotecário assina como responsável técnico. É uma forma de identificar quem está responsável por aquele trabalho. Faz sentido. E quando a pessoa se registra, ela recebe a carteira profissional e a cédula de identidade. E olha que interessante.
Esses documentos têm fé pública. Fé pública, o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que eles valem como documento de identidade oficial em todo o país. Não é só um crachá da profissão. Ah, tipo um RG ou CNH? Que a sociedade vê a importância do trabalho do bibliotecário. Realmente formaliza bastante e dá uma autoridade. Agora, eu estava lendo a lei com mais calma e vi um detalhe que achei curioso. Parece que tem uma regra diferente para a biblioteca de cidade muito pequena, é isso mesmo? É isso mesmo. Tem uma exceção ali, uma adaptação bem interessante para a nossa realidade, né? Como funciona? Tem um parágrafo que diz o seguinte: em cidades com até 10 mil habitantes, se a biblioteca pública tiver um acervo bem pequeno, tipo até 200 livros catalogados, Bem pequena mesmo. bem pequena. Nessas condições bem específicas, a biblioteca pode funcionar só com a supervisão de um técnico em biblioteconomia. Mas atenção, esse técnico também precisa estar registrado no Conselho Regional. Ah, então não é qualquer pessoa. Mas não precisa ser o bacharel ali o tempo todo. Qual é a ideia por trás disso? Olha, a lógica parece ser facilitar, né? Viabilizar que exista uma biblioteca mesmo em lugares com poucos recursos, onde talvez seja difícil contratar ou manter um bibliotecário com nível superior. Entendi. Uma questão de acesso. Provavelmente. Essas bibliotecas menores ainda precisam avisar o CRB que estão funcionando, dizer quem é o técnico responsável, mas ficam livres de pagar taxas para o conselho. É uma solução bem pragmática, tentando equilibrar a necessidade de ter alguém com conhecimento técnico com a realidade financeira de muitos municípios pequenos no Brasil. É a lei tentando se ajustar, né? Faz sentido. Uma concessão para a realidade local. Bom, já entendemos quem pode ser que precisa do registro, essa exceção. Mas e se alguém não seguir as regras? A lei deve falar sobre isso também, né? O que é considerado errado, uma infração? Sim, claro. Tem uma parte inteira importante da lei só para isso: infrações e penalidades. E a lista de coisas consideradas infração é variada. Tipo o quê? Ah, tem o básico, né? Exercer a profissão se você está impedido por algum motivo, ou pior, ajudar alguém que não pode a exercer ilegalmente. Isso é grave. Imagino. O que mais? Também é infração cometer algum crime ou contravenção penal enquanto está trabalhando. Mesmo que seja algo menor, que não seja crime, mas é ilícito, sabe? Entendi. E tem as coisas mais administrativas e éticas. Desrespeitar uma ordem do Conselho Regional, não pagar a anuidade e as taxas para o Conselho, não cumprir os deveres que a própria lei coloca para o profissional e, claro, violar o código de ética da profissão. Nossa, bastante coisa. Basicamente qualquer mancada que prejudique a profissão ou desrespeite as regras. Exatamente. Qualquer conduta que não esteja de acordo com o esperado. E aí? Quais são as punições para quem comete essas infrações? Deve ter níveis diferentes, imagino. Tem sim. O sistema é gradual. Depende da gravidade do que a pessoa fez, se ela já fez outras coisas erradas antes, se é reincidente. E quais são as penas? Podem ser multa. E a multa pode ir de 1 até 50 vezes o valor da anuidade, então pode pesar no bolso. Uau! Tem a advertência reservada, que é tipo um puxão de orelha formal, mas que não vira público. Tem a censura pública, que aí sim o nome da pessoa é divulgado como tendo sido repreendida. E já complica mais. Bem mais. E aí vem as mais sérias. Suspensão do direito de trabalhar como bibliotecário por até 3 anos. E a pior de todas, a cassação do registro profissional. Cassação, isso quer dizer o quê? Banido para sempre da profissão. É, basicamente isso. A cassação significa perder definitivamente o direito de ser bibliotecário em qualquer lugar do Brasil. O Conselho apreende a carteira profissional. É a pena máxima reservada para casos muito graves mesmo. Nossa, que pesado. E a suspensão por não pagar a anuidade, como é que funciona isso? Se a pessoa quitar a dívida, volta a trabalhar. Volta. A suspensão por dívida dura enquanto a dívida existir. Pagou, a suspensão acaba. Mas tem um detalhe importante. Se a pessoa ficar suspensa por 3 anos seguidos por causa da dívida e não pagar, o registro dela pode ser cancelado automaticamente.
cancelado mesmo. Sim, mas, mesmo depois do cancelamento por dívida, existe uma chance de voltar. A pessoa teria que quitar tudo, a dívida antiga, multas, taxas, e pedir um novo registro. É uma reabilitação, digamos assim. Entendi. Ah, e outra coisa, a multa pode ser aplicada junto com outra penalidade, não é ou uma coisa ou outra, sabe? Pode ser multa mais censura, por exemplo. Ok, um sistema completo, da multa até a expulsão. Mas antes de levar uma punição dessas, a pessoa tem chance de se explicar, de se defender. Opa, com certeza. A lei garante isso, diz lá com todas as letras. Amplo direito de defesa. Ninguém pode ser punido sem ter a chance de contestar a acusação, apresentar sua versão, suas provas. Ufa. É o básico, né? O contraditório. Mas, depois que o conselho decide, que a punição é definida, aí não tem mais para onde recorrer dentro do próprio conselho, na via administrativa. Acabou ali. E como começa um processo desses? Alguém tem que denunciar. Sim, as denúncias precisam ser formais, assinadas, dizendo quem está denunciando e tem que ter alguma prova inicial. E o processo todo corre em sigilo, para proteger quem está envolvido. Certo. E para fechar essa parte, e aquela pessoa que nem tem diploma, nem registro, e sai por aí dizendo que é bibliotecário e trabalhando como se fosse. O famoso falso profissional. Também é uma multa, que quem define o valor é o Conselho Federal de Biblioteconomia, ou seja, não é terra de ninguém. A prática ilegal tem consequência. Ok, acho que cobrimos bem as regras do jogo e o que acontece se sair da linha. Mas sabe uma coisa que me deixou muito curioso lendo essa lei? O quê? A quantidade de partes escritas vetado. Tem capítulos inteiros que você vê que existiam no projeto falando sobre os conselhos, o federal, os regionais, e simplesmente sumiram, foram vetados. O que aconteceu ali? Ah, sim. Os vetos, esse é um ponto fundamental e, de fato, muito curioso dessa lei de 98. Você tem toda a razão. Partes enormes do texto que foi aprovado no Congresso foram depois vetadas pelo presidente da República. E que partes foram essas, principalmente? Afetou justamente os capítulos que iam detalhar como os conselhos funcionariam, a estrutura deles, quais eram todas as suas tarefas, como eles conseguiriam dinheiro, anuidades, taxas, multas, como seriam as eleições para a diretoria. Até a parte sobre registrar empresas que trabalham na área foi vetada também. Ué, mas isso não deixa a coisa meio capenga? A lei exige que a pessoa se registre no conselho, dá poder para o conselho fiscalizar, punir, mas não diz direito como esse conselho se organiza, como se sustenta, quais são todos os limites do poder dele, como é que isso funciona na prática. Exatamente, essa é a questão. É o grande pulo do gato desses vetos. A lei criou a figura dos conselhos, deu a eles funções essenciais, como registrar e cuidar da disciplina, mas deixou um buraco enorme sobre como eles deveriam operar no dia a dia, como se financiariam. E aí? Como resolveram? Na prática, o que aconteceu foi que muitos desses detalhes tiveram que ser definidos depois, por outros caminhos, usando decretos do governo ou resoluções dos próprios conselhos, se baseando em leis mais gerais que falam sobre conselhos de profissão. E quais as consequências disso? Ter essa parte da organização fora da lei principal. Isso pode ter enfraquecido os conselhos de alguma forma, deixado eles mais instáveis? É uma excelente pergunta. É bem possível que isso tenha criado desafios ao longo dos anos. Talvez desafios relacionados à autonomia deles, ou para ter regras iguais em todos os conselhos regionais pelo Brasil, ou até mesmo para conseguir dinheiro, já que as fontes de renda não estavam tão bem definidas na lei principal da categoria. Faz sentido. Fica mais dependente de outras normas. Exato. Depender de decretos, de resoluções, para coisas tão centrais, pode deixar a estrutura toda um pouco mais vulnerável a mudanças, a interpretações diferentes. Com certeza é um aspecto que influenciou o jeito como os conselhos funcionaram e atuaram desde 98. Entendi. Então, quando a gente olha para essa Lei 9.674, a gente não vê só o que está escrito, mas também tem que pensar no que foi apagado, né? No que ficou de fora e como isso pode ter afetado a profissão e a sua regulamentação. Bom, então, para a gente amarrar a nossa análise, vimos que a Lei 9.674, lá de 98, traça um perfil bem claro para o bibliotecário no Brasil.
precisa ter formação superior específica, o bacharelado, Isso. e o registro no Conselho Regional é obrigatório para poder trabalhar legalmente. Não tem como fugir disso. Exatamente, a lei cria essa estrutura formal, né, tentando garantir um padrão de qualidade e também cuidar da ética profissional. Ela define bem o que é errado e quais as punições que podem ser bem duras. Isso mostra que a lei leva a sério a responsabilidade do bibliotecário. A gente viu também aquela adaptação para bibliotecas bem pequenas, né? Isso, a exceçãozinha. E um ponto super importante, o impacto daqueles vetos enormes justamente nas partes que iam detalhar como os conselhos deveriam funcionar. Pois é, resumindo, a lei dá a base, qualificação, registro, disciplina. Mas essa falta de detalhes na própria lei sobre a organização e o financiamento dos conselhos por causa dos vetos, isso deixa uma pulga atrás da orelha, né, para quem observa como as profissões são regulamentadas no Brasil. E aí fica uma reflexão, pensando justamente nesses vetos de 98. Se tantos detalhes importantes sobre como os conselhos de biblioteconomia iam se organizar, como iam se bancar, quais seriam todas as suas funções, se tudo isso foi tirado da lei principal da profissão, como será que essa lacuna na lei afetou, e talvez ainda afete, né, a força real desses conselhos? A capacidade deles de, no dia a dia, em todo o Brasil, realmente fiscalizar, regulamentar e até ajudar a profissão a crescer. Que outras regras, que outros jeitinhos tiveram que ser criados nesses anos todos para tapar esse buraco deixado pelos vetos? E será que funcionaram bem? Fica aí para a gente pensar como a lei, até pelo que ela não diz, molda a realidade de uma profissão.